Muito interessante aqui, pegamos o final da fala do senador Blairo Maggi e ele coloca alguns desafios interessantes. O primeiro é de que nós temos um solo pobre e que sem fertilizar, sem melhorar esse solo, a gente não é capaz de aumentar a produtividade. É verdade, a gente pode fazer isso de diversas maneiras, a gente pode até fazer essa discussão hoje à tarde aqui, é um bom tema de discussão, como é que se faz uma agricultura tropical que seja menos intensiva em uso de fertilizantes e agrotóxicos e que utilize práticas de agricultura tropical com uma agricultura orgânica, com uma agricultura de baixo impacto e com alto uso das nossas riquezas de biodiversidade e etc. Nós vamos falar sobre isso mais tarde, tem várias formas de fazer. Mas ele chama a atenção para uma coisa importante que acaba gerando uma própria contradição, quer dizer o seguinte, que você tem que usar tecnologia para aprimorar o seu espaço de produção de forma que ele possa ser intensificado. Então, é óbvio que nós podemos fazer isso com a pecuária. Né? A pecuária, o que nós temos, a mesma Embrapa que desenvolveu a tecnologia para a gente produzir grãos no cerrado, é a mesma Embrapa que produziu a tecnologia que permite afirmar a própria Embrapa de que nós podemos passar, em um período de 5 anos, passar de uma pecuária que tem 1 cabeça de gado por hectare para 3 cabeças de gado por hectare, com um investimento nem nós estamos falando de altíssima tecnologia, mas usando técnicas apropriadas desenvolvidas ao longo dos anos, a gente pode aumentar essa lotação de pastagem, que nem é ainda pecuária intensiva, é uma pecuária extensiva, mas mais concentrada, em vez de 1 animal por hectare, 3 animais por hectare. Isso inclui rotação de pastagem, inclui a regulação do solo, inclui, enfim, outras técnicas que a gente pode fazer, por exemplo, o plantio de leguminosas para captação de nitrogênio de tempos em tempos, enfim, tem uma série de técnicas para fazê-lo. E a gente também tem isso bem desenvolvido pela mesma Embrapa, que é aquela que foi citada tantas vezes quanto como uma organização que tem viabilizado a agricultura tropical no Brasil. Então vamos agora ao senador Crivella, do estado do Rio de Janeiro. Aquelas tempestades atravessam o Atlântico e traz minerais para a nossa floresta. Olha como o mundo, Hollenberg, ele está globalizado. De tal maneira que se você não preservar os seus manguezais, nós também vamos ver o problema dos peixes, da alimentação do mundo. Ali são desovas. Então, eu queria dizer o seguinte, eu estou muito feliz porque nós temos um relator à altura do desafio, com a fé de um Marte, com arrojo de um bandeirante. O senador Luiz Henrique vai encontrar o caminho. Não encontrou ainda, está longe, mas tem disposição. É honesto, digno, honrado e vai nos iluminar. Hoje, vocês não terão meu voto, mas vai ter, com certeza, porque nós vamos encontrar o caminho. Senador Luiz Henrique, o apelo é esse. Vossa Excelência precisa olhar para esses pontos importantes que aqui foram levantados pelos seus companheiros. E, sobretudo, eu queria sugerir a Vossa Excelência que examinasse com cuidado a emenda 64 do Valadares, porque há uma preocupação de nós todos com respeito a esse retrocesso, é uma questão constitucional. E que Vossa Excelência precisa resolver isso para nós. Tem também, e eu vou terminar, senhor presidente, uma coisa que preocupa. Os municípios podem, de maneira fácil, criar as APAs. Porque você não tem que desapropriar. Agora, ele também, pelo projeto, tem o direito a autorizar desmatamentos. Então, já pensou no município da Amazônia, se ele declara essa área de preservação no município inteiro? E aí o prefeito fica com uma pressão danada do interesse econômico para autorizar desmatamento? Isso é uma coisa perigosa. Senador Luiz Henrique, Vossa Excelência precisa nos ajudar. Nós vamos encontrar um caminho. Nós não vamos perder nossa vocação. Nós não vamos prejudicar nossos pequenos produtores, nós não vamos perder 1 tonelada de soja.
nós não vamos perder uma cabeça de gado. Mas nós também não vamos desmatar. Muito obrigado. Muito importante essa fala do senador Crivella, porque era um senador que não tinha ainda se posicionado nem para um lado nem para o outro. Ele fez um posicionamento que deixa claro que tem que haver mudanças nesse projeto de lei. Aliás, abordou um outro tema importante, que é esse tema da possibilidade de regulação ou definição do que poderia ser desmatado pelos municípios, e que ele pode fazer isso nas áreas que são, nas unidades de conservação que estão no do município. Então ele pode declarar uma área de proteção ambiental, que é um tipo de unidade de conservação que não exige desapropriação, mas que permite outros usos da terra, e aí em seguida poder autorizar desmatamentos, novos desmatamentos. Então, muito interessante que ele trouxe esse tema também, e acha que vários temas devem ser debatidos. Isso é muito importante. Agora vamos escutar o senador Roberto Requião, que é do PMDB do Paraná, que é outro desses que ainda não apresentou um posicionamento bastante claro. Então nós vamos ouvi-lo pela primeira vez, assim, dando um posicionamento para que lado ele vai tender. Vamos lá, o senador Roberto Requião, ex-governador do Paraná. Não tenho dúvida alguma que o relatório do senador Luiz Henrique trouxe algumas modificações extremamente positivas em relação ao projeto vindo da Câmara. E eu gostaria, não de um substitutivo, não da inquinação, como disse o senador Demóstenes, pouco técnica, de absoluta inconstitucionalidade, mas gostaria de correções. Gostaria de correção, por exemplo, limitando com clareza as hipóteses de supressão da vegetação em áreas de proteção permanente, separando-a das hipóteses de consolidação de áreas. E, para isto, a orientação seria a aprovação da emenda do senador Valadares. Me preocupa a recuperação dos manguezais. E para esta recuperação é positiva a emenda 58 do senador Randolfo Rodrigues. O ajustamento do programa de regularização ambiental a fim de evitar a conotação de anistia. E para isso a aprovação da emenda 68 do senador Aloysio Nunes. Gostaria de que o nosso relator se preocupasse em impedir que os municípios tenham, sem qualquer condicionante, competência para autorizar o desmatamento. E para isto seria importante a consideração da aprovação da emenda 66 do senador Ricardo Ferraço, ou a emenda 69 do senador Aloysio Nunes. Gostaria que o nosso relator se debruçasse sobre a adequação do marco temporal, no qual será possível reconhecer e manter usos consolidados em APPs. E para isso, novamente, eu recomendaria a emenda 70 do senador Aloysio Nunes. A redução das possibilidades de evitar fraudulentamente a recuperação de reserva legal. E a orientação seria a aprovação da emenda 65 da senadora Ana Rita. Muito boa a emenda. E, finalmente, eu levaria em consideração uma emenda da senadora Marta Suplicy, que viabiliza o aproveitamento do potencial construtivo no caso da preservação das encostas. Agora, eu não diria que o projeto do senador Luiz Henrique é inconstitucional. Mas eu tenho, inclusive na condição de ex-presidente do SOS Mata Atlântica, de um governador com grande preocupação ambiental, que replantou nas matas ciliares do seu estado 115 milhões de mudas, recuperando-as, e que veria nos marcos do presente projeto, inclusive esse esforço governamental jogado fora, totalmente prejudicado. Eu quero dizer a vocês que eu tenho confiança em que o senador Luiz Henrique prosseguirá no exame
destas emendas. Mas eu tenho, nesse momento, uma atitude simbólica em relação ao meu passado de ambientalista e ao meu comportamento. Na mesma medida que faço um voto de confiança ao prosseguimento da atuação do senador Luiz Henrique, eu votarei contra o seu trabalho neste momento. Sem íncubos e sem súcubos, mas o país espera, a opinião pública espera de forma consolidada e difusa um acordo que preserve o meio ambiente e leve em consideração a necessidade de produção. Obrigado, senador Requião. Próximo orador inscrito é a senadora Marta Suplicy. Tem a palavra, Vossa Excelência. Absolutamente preciso, importante a fala do senador Roberto Requião, se posicionou de forma bastante contundente. Aliás, levantou todas as emendas que são absolutamente fundamentais de serem aprovadas na comissão e ainda disse que vai votar contra, né? Votar pela não aprovação do projeto de forma geral, num ato simbólico, apesar de um ato simbólico, ele já apontou precisamente as emendas que ele quer ver aprovadas, que são muito coincidentes com as emendas que a gente tem discutido como as emendas principais a serem votadas. Muito bom mesmo esse posicionamento do Roberto Requião. Vamos escutar agora a senadora Marta Suplicy, PT de São Paulo. Amena, diria, de termos as nossas desavenças e o respeito de todos pelas divergências. Quero também dizer que o Código Florestal ele tem uma função que é uma função muito integradora também da unidade nacional. E isso, o que for preservado no lugar, é preservado para o Brasil inteiro. Então, se nós termos a preservação das matas ciliares contra a erosão, a preservação nas encostas para evitar os deslizamentos, e não importa se elas estão em São Paulo, Santa Catarina, Roraima, é o Brasil que vai se beneficiar de tudo isso. Eu fiz algumas emendas que gostaria de citar, que vão ser examinadas na Comissão de Mérito e que envolvem áreas de preservação permanentes em zonas urbanas. E elas não foram bem atendidas, eu diria, foram até bastante abandonadas no Código Florestal. Mas essa definição é uma clara competência dos entes federados para a gestão das APPs urbanas, especialmente no que concerne às autorizações e à fiscalização. Quem já trabalhou em prefeituras ou governo de estado sabe que muitas vezes você tem que canalizar um córrego, tem que dar uma solução para uma favela que está lá numa encosta e você não tem elementos jurídicos para poder fazer. Tanto é que foi muito importante, quase uma unanimidade aqui, o levantamento também entre o que é transitório, o que é permanente, a separação desses dois fatores. Mas quero, voltando às emendas urbanas, que conferem ao Executivo Municipal a competência de autorizar excepcionalmente supressões e intervenções em APPs urbanas, com a garantia de que serão informados o Ministério Público Estadual e o Conselho Estadual do Meio Ambiente. E a outra emenda inclui as áreas de APPs no cálculo do potencial construtivo dos imóveis urbanos, respeitado o plano diretor e desde que as APPs estejam averbadas e conservadas. Essa emenda, na minha avaliação, ela vai criar um grande incentivo para a manutenção das APPs por parte dos empreendedores urbanos que hoje eles não têm nenhum interesse nessa preservação e que vão passar a cuidar desse ponto. Obviamente, essas emendas não esgotam o tema APPs em áreas urbanas, porque isso eu acredito que até mereceriam uma parte especial dentro do Código. Mas no ordenamento do plano jurídico, o plano diretor tem fundamental importância no que se refere aos limites ao uso do solo e ocupação urbana. E é preciso, então, encontrar um mecanismo que permita ao Código Florestal dialogar com os planos diretores municipais. E essa possibilidade eu considero vital para as grandes cidades, para as metrópoles, até para as pequenas cidades, e espero que Vossa Excelência leve em consideração. É o que eu tinha a dizer.